Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva, com Celeste, 100% com Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, seu ministério, suas finanças, sua saúde, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada membro da minha família também que está assistindo, aqueles que não estão, aqueles que estão por perto, aqueles que estão por longe. Deus abençoe a cada um e protege com a sua proteção divina e com seu manto sagrado. O sangue de Jesus nos cubre. Eu me revisto com a armadura de Efésios 6. Coloco minha vida, minha casa, toda a minha família debaixo da cobertura do sangue de Jesus, e tudo que me pertence a eles também. Pai querido, em nome de Jesus, entregamos esse dia, consagramos a Ti e pedindo permissão para abrir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Levítico 25 a 27, 3 capítulos, últimos capítulos, o ano do jubileu, as bênçãos da obediência e a fidelidade de Deus. Gente, tremendo, fica até o final e presta atenção, recebe cada palavra. Hoje concluiremos o livro de Levítico. Ao longo deste livro, nós aprendemos sobre o sacrifício, sobre o sacerdócio, sobre a santidade, sobre a pureza, mas também sobre a adoração. Agora Deus encerra Levítico com uma poderosa mensagem de esperança, responsabilidade e fidelidade. E nesses capítulos nós veremos o ano sabático, o ano do jubileu, as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência. Também veremos votos e consagrações. É um encerramento que mostra que Deus deseja um povo livre, um povo santo e totalmente dedicado a Ele. O ano do jubileu representava libertação, descanso da terra, perdão de dívidas e restauração das famílias. Irmãos, é tremendo esse livro de Levítico. Eu não entendo as pessoas que falam eu não gosto de ler Levítico. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado porque Tua palavra nos mostra que és um Deus de justiça, um Deus de misericórdia e restauração. Pai querido, abre nosso entendimento para compreendermos os princípios eternos revelados neste encerramento de Levítico, em nome de Jesus. Levítico 25 fala do ano do jubileu. Versículo-chave está em Levítico 25:10, que fala: santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Palavra-chave: jubileu, liberdade, descanso, restauração e esperança. Deus institui 2 períodos especiais. Primeiro, o ano sabático. A cada 7 anos, a terra deveria descansar. E depois o ano do jubileu. Pessoal, após 7 ciclos de 7 anos, no 50º ano, deveria haver libertação, deveria haver restituição das propriedades familiares e descanso da terra. E o que isso ensina, pessoal? Deus deseja restaurar. Ele é um Deus que oferece novos começos. O jubileu lembrava que tudo pertence ao Senhor e que seu povo não deveria viver preso para sempre às consequências da pobreza ou da escravidão. Irmãos, Jesus é o nosso verdadeiro jubileu e nele encontramos perdão, libertação, restauração e nova vida. Levítico 26 fala da obediência e desobediência. Levítico 26:12, andarei no meio de vós e serei vosso Deus. Amém? Esse é o versículo-chave. Já está passando o avião de guerra aqui porque estou no exterior. E aqui tem um pouco de vento porque está muito quente aqui na Suíça. Palavra-chave: aliança, fidelidade, bênção, disciplina e esperança. Deus apresenta diante de Israel 2 caminhos: o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Gente, presta atenção. Toda escolha produz consequências. Deus promete paz, provisão e sua presença para um povo obediente, mas também adverte sobre as consequências da persistência na desobediência. Mas mesmo em meio às advertências, Deus promete lembrar na sua aliança quando houver arrependimento. Jesus revelado. Cristo cumpriu perfeitamente a lei, irmãos, e por meio dele
nós recebemos reconciliação com Deus. Em Levítico 27 fala de votos e consagração. Levítico 27:30 é o versículo-chave que fala: todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. Irmãos, palavra-chave: consagração, fidelidade, mordomia, adoração e entrega. Falando de mordomia, tenho uma série de estudos sobre mordomia financeira no meu canal. Então, você que precisa aprender um pouco mais sobre a mordomia financeira, esses vídeos são para você. O livro de Levítico termina ensinando sobre votos, também sobre ofertas e consagrações. Irmãos, tudo que era separado para Deus deveria ser tratado com reverência. Olha, nossa vida pertence ao Senhor e tudo que somos, tudo que temos deve ser administrado com fidelidade, porque tudo é dele, por ele e para ele. Jesus revelado em Levítico 25:27, Jesus é o nosso jubileu, o nosso libertador, o nosso restaurador e a perfeita expressão da fidelidade de Deus. Pessoal, temas centrais aqui, de 25-27, são liberdade, restauração, jubileu, obediência, fidelidade, esperança e consagração. E o ensino central é que Levítico termina mostrando que Deus não deseja apenas um povo religioso. Ele deseja um povo santo, um povo restaurado, um povo comprometido com a sua aliança. E a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos, é viver reconciliados com Deus. Pegou a chave? Café com Celeste, agole bem quentinho. O jubileu anunciava liberdade e Jesus cumpriu essa promessa de maneira perfeita. Talvez você carregue pesos, culpas ou feridas há muitos anos. Em Cristo existe um novo começo. Ele continua libertando os cativos, restaurando vidas e trazendo esperança onde parecia não haver futuro. Pegou a chave? Irmãos, nunca pense que a história terminou. Nas mãos de Deus, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Pegou a chave? Agora vamos iniciar a nossa leitura. Você pode anotar que hoje já entreguei o Egole da Celeste antes mesmo da leitura, gente. Eita glória tão tremenda que eu queria aproveitar de entregar logo. Então, iniciamos o capítulo 25, o ano do descanso. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e aos estrangeiros que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. O ano do jubileu. Contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mesmo 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis.
Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele vender a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimas ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os vossos estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem de colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano, semeareis e comereis da colheita anterior até o ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Por vós sois, para mim, estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer a vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-lo dentro de 1 ano, e a contar de sua venda, durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se passando-lhe 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade. Ao que comprou, pelas suas gerações, não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra, para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito à cidade dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder no comprador do jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Leis a favor dos pobres. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás a teu mantimento por causa do lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Leis a favor dos escravos. Também se teu irmão empobrecer
Estando ele contigo e vender-se a ti, não a farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo até do ano do jubileu, te servirá. Então sairá da tua casa ele e seus filhos com ele, e tornará sua família a possessão de seus pais, porque são meus servos que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos, não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós deles e das suas famílias que estiverem conosco, que nascerem na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão, perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos senhoreareis com tirania uns sobre os outros. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes de sua família o resgatará, ou se lograr meios de se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertarás contas desde o preço da sua venda. Será segundo o número dos anos conforme se paga a um joalheiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprar o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará, em proporção aos anos restantes, o preço do seu resgate. Como jornaleiro do ano em ano, estará com eles, não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Se desta sorte se não resgatar, sairá do ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Admoestação contra a idolatria. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos na terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Aleluia. Para vós outros olharei e vos fareis fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Aleluia. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Oh, glória! Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, que
Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar retos. Os castigos da desobediência. Mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhoream-se-ão de vós e fugireis sem ninguém vos perseguir. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorear-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Repeti porque falei errado. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão a poucos e vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajudardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão pão num só forno e vos entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e de vossas filhas, destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Aleluia. Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos.
Perecereis entre as nações e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fez entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar a tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaque, também da minha aliança com Abrão e da terra. Me lembrei. Mas a terra na sua assolação deixará por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Aleluia. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Votos particulares e a avaliação deles, capítulo 27 e o último capítulo do livro de Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito às pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de um mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher 10 ciclos, mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se algum modo o resgatador, então acrescentado à avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Quanto alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, com o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e será sua. Voto de um campo e o resgate dele. Se alguém dedicar-se ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para semear 1 gomer
pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro, segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá na tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de algum modo e o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado e a posse dele será de sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja o boi ou o gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal miúdo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Não há resgate para certas coisas consagradas. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor de tudo que tem, seja homem ou animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Sobre as dízimas. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará, mas se de algum modo trocar um e outro, serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Oh, glória, aleluia! Chegamos ao final desses 3 capítulos que são os mais longos desse livro, mas tremendo, gente, tremendo, poderoso. Gólida celeste já foi dado antes da leitura. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque em Jesus encontramos a verdadeira liberdade. Senhor, nos ajuda a viver em fidelidade, obediência e gratidão. Que a nossa vida seja totalmente consagrada a Ti. Conduze-nos pelo Teu Espírito e faz de nós instrumentos da Tua paz, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor Te acompanhem, que Ele restaure tudo aquilo que foi quebrado, que a Sua graça nos conduza nossos passos, e que a esperança de Cristo remove o nosso coração todos os dias. Renove o nosso coração todos os dias, aleluia, que as bênçãos do Senhor também acompanhem nossos filhos, netinhos, irmãos, noras, cunhadas, pais, em nome de Jesus. Declaro a bênção sobre a sua família, também declaro bênção sobre meus primos e primas, tios e tias, sobrinhos, todos os meus amigos, pastores, líderes, intercessores e o meu grupo de mulheres valorosas. Que as bênçãos do Senhor acompanhem cada um que me acompanha aqui no canal, dando glória a Deus pela vida de todos que semearam na minha vida até agora. Eu sou grata, que o Senhor retribui em dobro a todos, em nome de Jesus. Compartilha, inscreve-se no canal.